Graça e paz a todos. Nessa tarde eu quero deixar aqui um texto. Estou esperando minha esposa e peguei lendo a Bíblia aqui em 2 Pedro, no seu capítulo 1, no seu verso 20 e 21, que me chamou a atenção, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro traz o real entendimento acerca da exposição da Escritura, e aqui ele traz uma exortação que serve, que é atual para os nossos dias, acerca da interpretação bíblica para aqueles que vão ser expositor da mesma. Ele diz que não devemos interpretar o texto sagrado conforme as nossas convicções, conforme os nossos pensamentos, movido por interpretação particular nossa, mas que ela deve ser exaurida, extraída da palavra de Deus de uma forma exegética, e jamais usarmos de interpretação a exegese, que é o contrário. A palavra exegese é extrair do texto. A exegese é colocar no texto aquilo que não tem. E isso acontece muito nos nossos dias, e quando eu me pego lendo esse texto, eu trago essa reflexão para todos nós, devido à escassez de uma palavra que venha a ser extraída da Bíblia, a escassez que há nos nossos púlpitos. Por exemplo, tem pregadores, eu ouvi um certo pregador dizer que a sombra de Pedro curava, baseando-se na própria Bíblia. Existem muitas heresias que são baseadas na Bíblia. Quando a Bíblia ela é usada de interpretação particular do homem, como Pedro está dizendo, a Bíblia acaba sendo a mãe de todas as heresias, porque todos os heréticos, todas as seitas usam a Bíblia como fundamento para aquilo que eles querem expor particular, pensamentos particulares, visões particulares, interesses particulares. Quando eu falo do pregador que dizia que a sombra de Pedro curava, e portanto ele mesmo se intitularizou como Pedro, que a sombra dele curasse, e assim fez uma campanha para atrair pessoas, foi baseado em Atos capítulo 5, que eu vou ler aqui. Atos capítulo 5, verso 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso de número 15, que diz assim, Atos 5,15: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Até das cidades circunvizinhantes corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. O texto aqui não está dizendo que a sombra de Pedro curava, para que pelo menos eles alcançassem o homem de Deus. Quando fala sombra, está falando é uma expressão, né, para dizer que eles queriam se aproximar de Pedro, porque Pedro ele tinha recebido de Jesus poder, né, o dom de cura. Mas a cura aqui não é efetuada por Pedro, não vem dele, de Pedro, mas é dada por Jesus. A cura aqui foi o próprio Jesus, entende? Então, quando pega-se esse versículo,
de Atos capítulo 5, verso 15, aqui a pessoa cria uma nova doutrina que assombra de um homem, de um determinado homem de Deus, ela cura. Por exemplo, a segunda coisa que pregam muito acerca da fé como um grão de mostarda, Mateus capítulo 15, 28. Mateus capítulo 15, verso 28. Quero ser bem breve aqui. Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejais. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então tem pessoas que pregam que a fé, ela sendo do tamanho de um grão de mostarda, e a Bíblia não diz isso, do tamanho de um grão de mostarda, em questão de sendo pequena demais, porque o grão de mostarda é muito pequeno. Então a fé que é pequena demais, ela tem tanto poder como tal, porque o texto de Mateus capítulo 15, verso 28 diz: Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Como você vai ver também, os discípulos pedindo que aumentasse a sua fé em Lucas capítulo 17, no seu verso 5. Os discípulos pedem para que aumentassem a sua fé. Terceira coisa que é pregada, que muitos pastores usam para particular interpretação, está em Gênesis capítulo 22, acerca do sacrifício de Abraão, quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque, a quem ele amava, a quem ele tanto ama. Tem pregadores que usam esse texto para particular interpretação, para que as ovelhas venham entregar o seu dinheiro. É até complicado, porque o pastor joga para as ovelhas que aquilo que elas mais amam é o seu dinheiro, é o seu bem, é o seu patrimônio. Então, já que elas amam isso, entrega no altar de Deus. Porém, aquele que prega isso, de Gênesis 22, ele esquece que na hora de oferecer o sacrifício, Abraão, ele colocou seu filho Isaque no altar, mas Deus não permitiu que ele sacrificasse, porque ali era uma prova, ali era um teste. Abraão foi provado, entendeu? Para ver a sua obediência. Deus, vendo a sua obediência, não requeriu aquele sacrifício de Abraão. Então esse pastor que prega que você tem que entregar aquilo que você tanto ama no altar de Deus, quando você fosse entregar no altar de Deus, ele deveria não aceitar, porque ali foi uma prova, a sua obediência foi provada. Ok, mas algo que são pregado por interpretação particular, quando o texto de Mateus 19, verso 27 e 30, vamos ler Mateus 19, verso 27 e 30. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aí os pregadores com particular interpretação, eles dizem que você tem que dar para receber 100 vezes mais. E não é o que o texto está dizendo. O texto está falando de dar, o texto está falando de deixar. Aquele que deixou pai, mãe, irmãos, irmãs, terras, ou seja, bens, aquele que deixou por amor do meu nome, receberá, não aqui na terra. Porque esses pregadores usam de particular interpretação, dizendo que se você der, por exemplo, 100 reais, você receberá 100 vezes mais daqueles 100 reais. Então, se você partir dessa particular interpretação, você vai ver que ir para a igreja e dar dinheiro na igreja é um negócio rentável, porque vai ter uma multiplicação de 100 vezes mais, e não é isso que Jesus está falando. Pode ver que no texto ele diz: e todo aquele que, no verso 29, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e filhas, terras, bens, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Esse receberá aqui vai ser no reinado de Cristo.
no reinado de Cristo. Se assentará os 12 nos tronos para julgar as 12 tribos. É no reinado de Cristo, não é nesse reino da terra. Jesus mesmo falou, o meu reino não é deste mundo. Ok? Vamos para a última aqui, rapidamente. Acerca de muitos pregarem acerca de que não devemos aceitar a enfermidade, porque Jesus levou sobre si toda a enfermidades e dores. Está em Isaías, capítulo 53, e verso de número 4. Isaías 53 e verso de número 4, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Essa profecia de Isaías 53:4, ela se cumpre no Evangelho, Mateus capítulo 8, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Mateus capítulo de número 8. Eu vou ler aqui. O verso de número 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando ele cura a sogra de Pedro, ele cumpre a profecia de Isaías 53, versículo 4. Ok? Então, entenda bem, as curas que Jesus fazia quando veio à terra como homem, ele curou para cumprir a profecia, que levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Ou seja, com essa particular interpretação de alguns, que não devemos aceitar ou menos ficar doente porque Jesus levou as nossas enfermidades, não teriam doentes dentro da igreja. Não teria pessoas usando óculos dentro da igreja. Não teria nada disso. Muito menos dores, que dizem que até as dores ele levou. Mas isso já se cumpriu. Temos que entender. Ok? E particularmente é isso. Apocalipse 21, verso de número 4. Olha o que diz. Apocalipse 21, verso de número 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando não haverá mais morte, quando não haverá mais enfermidade, quando não haverá mais dor, aqui está em Apocalipse capítulo 21, verso de número 4. Depois do juízo final, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. Então, com essa reflexão, essa tarde, eu queria que você entendesse que não devemos usar de particular interpretação para aplicarmos a palavra de Deus. Amém? Mais para frente estarei gravando mais algumas reflexões acerca de coisas que são pregadas que não estão na Bíblia, mesmo que usem a Bíblia como respaldo. Que Deus abençoe, que a graça de Jesus Cristo esteja com todos. Amém?